Hoje eu quero falar, compartilhe sua mensagem de vida. Você tem uma história, a sua história ela é ímpar. Nenhuma outra pessoa na face da terra tem uma história de vida como a sua. E tem pessoas que serão impactadas pela sua história de vida. Se você não contar, muitas pessoas irão para o inferno. Se você não contar, muitas pessoas não serão transformadas. Porque se eu contar a minha história de vida não vai tocar o coração dela, somente a sua. E eu quero exatamente compartilhar isso com você nesta noite. Anote, por gentileza, o nosso tema: compartilhe sua mensagem de vida. 1 de João, capítulo 5, versículo 10, parte A, na versão de Bíblia GWT. Diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho de Deus nele. Quem crê no Filho de Deus, tem o testemunho de Deus nele. Quem crê no Filho de Deus aí? Se você está aqui é porque você crê. Levanta a sua mão e diga: eu creio. Você crê no Filho de Deus, então você tem a mensagem de Deus na sua vida. Alguns entenderam e deram glória a Deus, outros estão boiando. Eu vou repetir. Você tem a mensagem de Deus na sua vida. As pessoas, quando olham para você, elas recebem através da sua vida uma mensagem dos céus. Aleluia. Olha aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, na versão AM, diz assim: sua vida ecoa a palavra de Deus. Diga: a minha vida ecoa a palavra de Deus. Olha para o seu irmão e diga: a tua vida ecoa a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer a esses irmãos: as notícias da sua fé em Deus correm solta por aí. Está todo mundo falando que está vendo Deus na sua vida, que você foi transformado. Não se fala de outra coisa na sua família, a não ser da sua transformação de vida, do milagre que você recebeu, da libertação que você teve, da nova mulher, do novo homem, da nova criatura que você é hoje. Está todo mundo falando. Deu no Fantástico, Natália vai casar, o Júlio vai ter uma família, a Recamargo vai casar, o Cleito foi transformado, o Antônio foi liberto do cigarro, o Isaac foi liberto das drogas, a Kate foi liberta da morte. Oh, eles estão transformados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, olha o que Paulo vai dizer. Paulo, dupla cidadania. O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O cara da prateleira de cima. Olha o que ele vai... O homem que sabia falar com todos os níveis de pessoas. Presta atenção. Olha o que ele vai dizer. Nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Diga, olha para a pessoa que está ao seu lado. O pastor não precisa nem pregar quando as pessoas olham para você, porque a sua vida é uma mensagem. A sua vida, Jonax, é uma mensagem. Quando eu vou ao seu salão, eu não preciso pregar, porque as pessoas, quando entram lá e olham para você e para sua esposa, elas recebem a mensagem de Cristo. Aleluia, aleluia. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiros de Deus. Diga: eu sou um mensageiro de Deus. Aleluia. Deus quer falar ao mundo através de você. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17, na versão NCV, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Ei, falamos a verdade de Deus como mensageiros de Deus. Diga: eu sou um mensageiro de Deus. Você não é fofoqueiro, você não é caluniador, você não é um perseguidor, você não é um crítico, você é um mensageiro. Só os mensageiros de Deus, dá glória a Deus.
Porque antes você vivia no boteco falando mal dos outros, falando mal da sua esposa, falando mal do seu cônjuge. Mas hoje Deus transformou você no mensageiro dele. Você só leva boas notícias. Você só leva a palavra da salvação. Você não leva acusação. Você não leva calúnia. Você não leva mentira. Você não leva fofoca. Você leva a mensagem das boas novas. A mensagem que transforma, a mensagem que cura, a mensagem que restaura, a mensagem que faz novas todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é apenas o diabo tentando mantê-lo em silêncio. Você possui um tesouro de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família da fé. Talvez você diga: pastor, eu não tenho dom para falar como o senhor tem. Pastor, eu não tenho dom de cantar como os irmãos aí em cima cantam. Pastor, eu queria fazer teatro, mas eu sou tímido demais. Pastor, eu queria servir no diaconato, mas eu acho que eu não levo jeito. Eu acho que eu não tenho aptidão para ser um líder de célula. Pastor, sinceramente, eu queria tanto receber uma célula na minha casa, mas no momento não é possível. Pastor, eu não sei o que fazer, por isso que eu não faço nada para Deus. Eu tenho a notícia: você é mensageiro de Deus. Você tem boca, você tem uma história de vida. Sai compartilhando o que Deus já fez na sua vida. Pronto. Sua mensagem de vida, aleluia, é muito poderosa, é muito forte. 1 de João capítulo 5, versículo 10, parte A. Mais uma vez, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, aleluia, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo o testemunho de Deus. Diga: eu tenho o testemunho de Deus. A sua história de vida está dividida em 4 partes. Primeiro, a história de como você iniciou seu relacionamento com Jesus. Isso nós chamamos de testemunho. Como que você iniciou sua história de vida com Jesus? Primeiro, você foi impactado por Jesus através de um colega lá na empresa? Você foi convidado aí em uma das nossas células? Não, você estava dormindo e de repente apareceu um anjo para você e a sua vida foi completamente transformada. Jesus se revelou a você no banho, como que foi? Não, eu fui convidado para vir ao culto, pastor. Eu assisti o senhor na televisão, na internet. Eu vi um post nas redes sociais. Como que foi a sua história de vida? Como que é a sua história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus? O testemunho é a história de como Cristo transformou sua vida. Como que Cristo transformou a sua vida? Por exemplo, eu nasci num lar cristão, mas o fato de ter nascido num lar cristão, isso não quer dizer que eu já era um cristão desde nascença. Não, eu ia à igreja, os meus pais eram cristãos. Eu precisava ter um encontro com Cristo. E um belo dia, final de ano, férias coletivas, eu era office boy, férias coletivas na empresa. Fui na casa de um colega, e esse colega disse: cara, vamos na casa do Pedro. Pedro é um carioca, mora em Cabo Frio até hoje, mas naquela época morava em São Paulo. A esposa do Pedro estava viajando, e o Pedro estava sozinho também de férias coletiva. E o Pedro já era um cara maduro, um cara muito experiente com Deus, estava sozinho. Nós chegamos lá, jogamos conversa fora, conversamos algumas coisas e tal. Depois o Pedro disse: galera, vamos orar um pouco? 3, Pedro, o experiente, eu e o Edilson Ribeiro. Fizemos assim um círculo na cozinha, na sala do Pedro. Cada um pegou na mão do outro e começou a orar. O Espírito Santo veio, me jogou no chão. E quando eu levantei, nunca mais eu fui o mesmo Isaac. Eu tive encontro com Jesus naquela tarde. Mudou a minha vida, mudou a minha vida. Como que foi a sua história? Como que foi? Como que você teve esse encontro com Deus? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, na versão NVI diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, você foi chamado para anunciar a grandeza de Deus. Diga: eu sou um mensageiro da grandeza do meu Deus. Ei, não é pouca coisa que você anuncia não, velho. Você anuncia a grandeza do seu Deus, do Deus que pode todas as coisas. Deus não te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz só para você vir na igreja aos domingos assistir um culto, assistir uma mensagem, sentir um arrepio. Não. Ele te salvou para você ser o mensageiro da grandeza dele. Por onde você passar, você falar:
Deus fez isso na minha vida, e se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Aleluia! O Deus que me alcançou está te alcançando também. Receba Jesus na tua vida, ponto final. É assim, meu irmão, coisa de louco. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Preste muito bem atenção, em um tribunal não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinados vereditos. Não, esse é o trabalho dos advogados. Você vai a um tribunal como testemunha, o juiz, o magistrado, não vai esperar que você prove o que você viu ou que ouviu, não. Ele não vai esperar que você defenda uma das partes, também não. Ele não vai exigir que você acuse, você não é o promotor. Você está na qualidade de testemunha. Ele só espera que você fale verdadeiramente, exatamente o que você viu ou o que você ouviu. Somente isso, e depois ele te libera. Ele diz, muito obrigado, pode se retirar da sala. Só isso. Você não acompanha mais nada. Você entra na hora certa de depor. Pois não, senta aqui, faz o juramento, o que você viu, o que você ouviu. Pronto, obrigado, por gentileza pode se retirar. Só isso. Quem já foi testemunha aí? É só isso. Não espera mais nada. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Por falta de treinamento, por falta de revelação, por falta de mensagens como essa, a gente fica fazendo o papel de promotor, acusando um ao outro. Acusando quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, porque é religioso, porque tem esse vício, porque peca, porque adora aquele ídolo, porque isso. Você não foi chamado para acusar ninguém. Você fica perdendo tempo tentando provar alguma coisa para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém, só faz aquilo que você foi chamado para fazer. Só conta o que Jesus fez na sua vida. Então preste atenção. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, quem disse? Jesus, Atos 1:8 na versão NVI. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, e serão minhas, e serão minhas, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você recebeu poder, você recebeu libertação, você recebeu cura, você recebeu graça, você recebeu unção. Não é para acusar, não é para provar que é melhor, que é mais santo, que é mais crente, que sabe mais, que tem mais experiência, que é mais maduro. Não, você recebeu unção, você recebeu poder, você recebeu graça para testemunhar o poder de Deus entre os perdidos por onde você passar, até os confins da terra. Aleluia. Então não acuse mais o seu filho, não acuse mais o seu marido, não fique apontando o erro de ninguém, só testemunha o que Deus já fez na sua vida. Aleluia, aleluia. Não se incomode com roupa de ninguém, não se incomode mais com a cachaça de ninguém, com as drogas de ninguém, só testemunha o que Jesus fez na sua vida. Aleluia. Que saia todo espírito de promotor, todo espírito de acusador, todo espírito de advogado. Ele é o nosso advogado. Jesus é o advogado, Satanás é o acusador, e Ele já nos libertou lá na cruz do Calvário. O meu advogado luta por mim. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Ainda que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro lado, você não será atingido, porque eu tenho um advogado, e o meu juiz já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. Aleluia. Canta lá, xerere, canta lá. Ei, sai dessa vibe de acusação. Sai dessa vibe de querer ficar se defendendo, de querer ficar se justificando. Ele já me justificou lá na cruz do Calvário. E o justo vive pela fé, não é pelo que ouve nem pelo que vê. O justo vive por aquilo que ele crê na palavra de Deus. Aleluia. Oh meu Deus, tá pegando fogo, viu? Aleluia, tá pegando fogo, viu? Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus não disse, vocês serão meus advogados. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunha é uma das principais tarefas da sua missão neste mundo, porque é algo único. Só você tem o seu testemunho, não há outra história exatamente igual à sua. Então somente você pode contá-la. Só se deixar de compartilhá-la, ela perderá a sua importância.
Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é uma autoridade quando se trata da sua vida. Aleluia! Até porque é difícil argumentar contra a experiência pessoal. Na verdade, seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores com um certo preconceito, mas vocês, eles veem como uma pessoa transformada, logo vão lhe dar atenção. Eu vejo aí, eu chego nos lugares, qual a sua profissão? Eu sou pastor hoje em dia. Mas se você fala que é pedreiro, que é engenheiro, ninguém fala nada. Normal. Então já olham para a gente com certo preconceito. Mas para você, eles olham como uma vida transformada, uma pessoa transformada pelo poder de Deus. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha aqui. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Façam isso com educação. Você não foi chamado para ofender ninguém. Respeite o ídolo da pessoa. Respeite a imagem que a pessoa adora. Respeite a religião da pessoa. Respeite a crença da pessoa. Respeite a bebida da pessoa. Respeite o vício da pessoa. Ame a pessoa. Conte o seu testemunho de vida para ela. E diga que assim como Deus mudou a sua vida, Deus está mudando a vida dela naquele momento. Pergunte para ela se você pode orar por ela. Se você pode anotar um pedido de oração. E diga: eu vou orar. E Deus vai fazer. E você vai me contar. E você vai viver o melhor de Deus como eu estou vivendo. Você vai viver uma nova vida. Você vai viver uma nova versão. Você vai viver a sua melhor versão de vida. Todos vão olhar para você e vão admirar pelo que Deus fez na sua vida. Eu acredito em milagres. Eu acredito em você. Você é imagem e semelhança de Deus. E tudo é possível ao que crer. Vai para cima. Vai para cima. Romanos capítulo 5 versículo 8. Paulo diz: Deus prova. Quem? Deus. Prova o seu amor para conosco, quando Ele entrega Jesus Cristo para morrer por nós. Sendo nós ainda, Ele te amou quando você ainda estava nas drogas. Ele te amou quando você ainda estava na prostituição. Ele não esperou você mudar de vida para depois morrer por você. Ele se entregou enquanto você ainda estava nas trevas. Então não espere ninguém ser transformado. Não espere ninguém mudar de vida para você amar. Ame as pessoas como elas são. Porque o amor de Deus é através da sua vida que cura as pessoas. Aleluia. Aleluia. A melhor forma de estar pronto é escrever nossos testemunhos e então memorizar os pontos principais. Divida-o em 4 partes. Dentro do tópico 1, você vai dividir o seu testemunho em 4 partes. Quais são essas partes? Primeiro, como era sua vida antes de conhecer Jesus? Como era sua vida antes de conhecer Jesus? Eu tenho um testemunho aqui, eu não vou ler hoje. Mas a pessoa disse que eu era amarga, eu era briguenta, eu era caluniadora, eu era barraqueira. A pessoa escreveu aqui. Como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Talvez você era uma piriguete. Talvez você era um galinha. Ficava com várias mulheres. Não. Como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Quem sabe você era um mentiroso, era um craqueiro, era um alcoólatra. Como que era a sua vida? Era um mentiroso, era um adúltero, era um fornicador. Como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? Segundo, como percebi que precisava de Jesus? Até que nível do poço você chegou? Teve overdose? Pegou alguma doença sexualmente transmissível? Houve separação, divórcio, traição? Ficou desempregado, passou necessidade? Como você percebeu que precisava de Jesus? Terceiro, como você se comprometeu a sua vida com Jesus? Como que você comprometeu? Você passou aí uma célula? Fez uma aliança ali com os irmãos? Buscou uma consolidação, um discipulado? Passou a vir à igreja? Se envolveu em algum ministério na igreja? Como foi? Veio ao culto de jovens? Quarto, a diferença que Jesus fez na sua vida. Ei, tem alguma diferença o antes e o depois? Tem? Só quem tem, levanta a mão e dá glória a Deus.
Só quem tem levanta a mão e dá glória, mas dá glória a Deus gostoso, dá glória a Deus com vontade, dá, e se quiser aplauda dando glória a Deus também. Aleluia, aleluia. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, circunstâncias e crises nos quais Deus interveio em seu favor. Então esteja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação de seu amigo não cristão. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. Então você tem um relato da sua salvação. Mas agora você, dentro da sua salvação, você teve uma experiência com as drogas. Você passou por várias clínicas. Hoje de manhã um irmão disse: pastor, eu passei por 36 internações e nada resolvia. 36 internações e nada resolveu. Pastor, mas há 6 meses eu estou limpo. Aleluia. Há 6 meses eu estou limpo. Então esse irmão também tem outros testemunhos na vida financeira dele, no relacionamento com a mãe dele. Então o que esse irmão deve fazer? Ele deve escrever todos esses testemunhos. Em alguns momentos ele vai compartilhar o testemunho das drogas, que Deus libertou ele do vício. E aí ele vai dizer para a pessoa que está nesse vício: se Deus me libertou, Ele vai libertar você. Em outra ocasião ele vai encontrar alguém que está com problemas no relacionamento com seus pais, e ele vai contar o seu testemunho, que Deus mudou o relacionamento, Deus restaurou o relacionamento dele com os pais, com a mãe. E aquela pessoa também terá seu relacionamento restaurado. Em outra ocasião ele vai compartilhar o testemunho dele na vida financeira de alguém que está precisando de um milagre financeiro. Ele vai compartilhar. Para cada ocasião é necessário um testemunho. Quem está entendendo? E você tem uma coleção de testemunhos. Segundo, sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. Irmãos, todos nós somos seres inteligentes, nós aprendemos. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir de suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Nós aprendemos com as experiências dos outros e aprendemos com a nossa também. Salmo 119, versículo 33, na versão NVI: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a ele obedecerei até o fim. Aprenda. Davi disse isso. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. A Bíblia conta a história do povo de Israel, em Salmo 106, versículo 43, na versão AM. Em várias ocasiões Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus: ninguém aqui será destruído pelos seus pecados, porque você vai ouvir a voz de Deus e vai receber o comando dos céus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Embora seja sábio aprender com as nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender com as lições de vida dos outros. Provérbios, capítulo 25, versículo 12, na nova tradução na linguagem de hoje diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou de joias de puro ouro. Você quer aprender, meu amigo? Comece a caminhar com pessoas experientes, pessoas maduras na fé. Você quer ser um empresário de sucesso? Caminhe com outro empresário de sucesso. A senhora quer uma orientação no seu casamento, se permanece casado ou não? Converse com uma mulher bem casada. O senhor quer largar o vício? Converse com alguém que já venceu determinado vício. Aprenda com o exemplo de outros. Você jovem, converse com os mais velhos, com os mais experientes. Pergunte para ele quais os erros que você já cometeu na vida, que se você voltasse atrás você evitaria. Pronto, deixa eles falarem. Aprenda com erros dos outros. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu para que possa compartilhar com os outros.
Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do dia a dia. Eu vou te dar aqui algumas perguntas que você pode fazer para facilitar você escrever o seu testemunho de vida dentro desse segundo tópico. Primeira pergunta: o que Deus me ensinou com o fracasso? Quem nunca fracassou em alguma área da vida? Quem nunca fracassou em alguma área da vida? Agora, qual a lição que você tirou desse fracasso? O que Deus te ensinou? Segunda pergunta: o que Deus te ensinou com a falta de dinheiro? Alguém já teve aqui falta de dinheiro? O que Deus te ensinou com isso? Eu já tive fases, está aí a minha esposa, de nós não termos R$1 para comprar um pão francês. R$1. Mas tiramos lições disso aí. Terceiro, o que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? Dor, tristeza e depressão. O que você aprendeu? Cara, você não pode passar por uma situação dessa e não tirar nenhuma lição. O que Deus te ensinou durante a expectativa? Você criou uma expectativa enorme e ela não foi, e ela foi atendida. Durante aquela expectativa, a sua pressão foi a 1000. Teve gastrite? O que você aprendeu com essa expectativa? O que Deus te ensinou com a decepção? Ih, pastor, me decepcionei, não quero mais saber de igreja. Bobagem. Bobagem. O problema não é a igreja. E o problema não são as pessoas. O problema é a expectativa que você criou de se relacionar com pessoas perfeitas, sendo que nem você é perfeito. Você criou a expectativa errada. Então o que você aprendeu? Entendeu? O que Deus me ensinou com a doença? Gente, doença na vida do crente não é para morte não, é para testemunho. Doença na vida do crente não é para morte, é para glorificar o nome de Deus. Você precisa entender isso. O que você aprendeu com a doença? O que Deus me ensinou com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos, a célula? O que a que pertenço, as células que pertenço, e o que eu aprendo com aqueles que me criticam? Você tem que aprender com os críticos, velho. Aprenda com os críticos. Olha para a vida deles, não sai do lugar. Só fica falando dos outros. Qualquer encontro que você tem com um crítico, ele sempre vai falar de outra pessoa. Se a outra pessoa estivesse no encontro, ele não teria assunto para falar. Veja os frutos do crítico. O problema não é o que estão falando, é quem fala. É quem fala. Fez alguma coisa? Batizou alguma vida esse ano? Aconselhou algum casamento? Fez diferença na vida de alguém? Glorificou o nome de Deus? Quantos discípulos tem? Quantas pessoas seguem ele? Ninguém. Esquece. Esquece. Perde tempo não. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Tem autorização do rei. Tem aprovação de todo mundo. Tem material humano. Tem tudo que ele precisa. Chega 3 indivíduos. Sambalate, Gesem. E qual é o nome do outro? Tobias, né? Tobias, Sambalate e Gesem. Vou contar para o rei. Quem você pensa que é? Rapaz, nem para dar satisfação quem você é. Porque o crítico, não adianta você se justificar para o crítico, que ele não vai aceitar nada. Ele só sabe criticar. Quem te ama e quem te admira, você não precisa justificar nada. Ele te ama porque te ama e ponto final. Ele te admira, ponto final. Ponto final. Aquele que te criou não vai aprovar nada, que não vai aceitar. Esquece, é perda de tempo. Neemias deixou os caras falando sozinho. Estou ocupado demais, estou num grande projeto, não dá. Mas vem na igreja, vamos se encontrar domingo no culto. Também não dá, velho, eu estou focado no meu trabalho. Vai para a tua igreja que eu vou para a minha. Foco. Terceiro e penúltimo, sua mensagem de vida inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. Ei, seja apaixonado por tudo que Deus é apaixonado. E eu tenho uma notícia para você. Deus é apaixonado por você. Mas Deus é apaixonado também por esse irmão, essa irmã que está do seu lado.
Eu tenho outra notícia. Deus é apaixonado também por pessoas que estão agora na biqueira. Deus é apaixonado por pessoas que estão agora no presídio. Deus é apaixonado por pessoas agora que estão no boteco. Deus é apaixonado por pessoas agora que estão no mundo da criminalidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama pessoas. Então seja apaixonado por pessoas. Cara, você tem que se apaixonar por tudo que Deus se apaixona. Você sabia que a Bíblia classifica a igreja como a noiva de Cristo? Quem sabia disso? A igreja é a noiva? Então você não pode odiar a igreja. Você não pode dizer, eu não vou mais à igreja. Sim, pastor, mas a igreja somos nós. Pois é, nós compomos a igreja. Então quando você fala igreja, você está falando de mim e está falando de você. Então você não pode dizer que ama a Deus e não ama a igreja, não ama pessoas. É incoerente. Não faz sentido. Você tem que ser apaixonado pela igreja. Você tem que amar o santuário. Você tem que amar as pessoas, independente de condição social, independente de grau de escolaridade, independente da roupa que veste. Você tem que amar pessoas. Você tem que ver as pessoas nas ruas e ter compaixão delas. Você tem que assistir esses jornais, se você pode assistir, e você tem que ter compaixão das pessoas que estão na criminalidade. Você tem que ter compaixão da vítima que está morrendo, que foi assaltada, e tem que ter compaixão daquele que agiu com violência, do agressor. Você não pode desejar o mal para ninguém, porque Deus não deseja o mal para ninguém. Você tem que amar, você tem que ser apaixonado por tudo que Deus é apaixonado. Seja apaixonado pela vida, meu irmão. Ame a sua vida, cuide da sua saúde. Evite refrigerante, evite açúcar, evite excesso de sal. Evite gordura, se exercite, vá ao médico, tome remédio, busque a cura. Acorde cedo, durma no mínimo 8 horas por dia, leia os bons livros, leia a Bíblia, invista tempo a sós com Deus, ande com pessoas maduras, cresça, produza, dê fruto, ame a vida, faça a sua vida valer a pena, meu irmão. Ame a sua família, beije a sua esposa, faça carinho na sua esposa. Antes de vir para a igreja, entrei no quarto, minha esposa estava passando maquiagem. Ela disse, quer passar? Eu falei, não, quero só olhar para você. E eu fiquei por um tempo olhando para ela. E ela, estou tirando as coisas que eu não gosto. Aí eu pensei, mas eu gosto de tudo que você tem. Hã? Velho. Ame a sua esposa. Eu acordo de madrugada, eu vou ver os meus filhos. Eu vejo o Isaquinho, ele está naquela fase que tem medo de escuro. Aí está um calor terrível, ele pega o cobertor e... daqui a pouco a cabeça dele está pingando, está parecendo uma cachoeira de sol. Aí eu vou lá e... Aí, se ele se mexe um pouco, eu volto e olho. Será que ele não colocou de novo? Aí se ele colocou, eu dou mais o tempo, eu vou lá e tiro de novo. Hã? Eu sou apaixonado pelos meus filhos. A minha filha é uma moça, quando ela está em casa, eu não posso mais entrar no quarto dela de surpresa, mas eu bato na porta. Quero saber como ela está. Eu sou apaixonado pela igreja de Cristo. Eu amo as pessoas de verdade. Eu te amo, você sabia disso? Talvez você diga, pastor, mas o senhor nunca foi lá em casa, mas eu te amo. É que eu não dou conta de ir na casa de todo mundo. Eu tenho tanta coisa para fazer, meu irmão. Não que você não seja importante, você é demais. Você é tão importante quanto eu sou. Nós somos irmãos e filhos do mesmo pai. Mas é que eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que dar conta da minha esposa, eu tenho que dar conta dos meus filhos, tenho que dar conta dessa igreja aqui, dos compromissos financeiros, eu tenho que me preparar, cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que, sei lá, dormir também, meu irmão. E ó, eu vou ao banheiro, o pastor vai ao banheiro, faz 1 e o 2. Porque tem crente que acha que pastor não vai no banheiro, o pastor não come. Uma vez eu estava na feira lá em São Paulo, que lá em casa sou eu que faço feira. Minha esposa não faz, não. Lá em casa, gente, se eu não cozinhar, ninguém come. Se eu não lavar a roupa, não tem roupa lavada. Tudo pela fé. O justo viverá pela fé. Não sei nem fazer café, Robson. Você sabe, né, velho? Eu nem café sei fazer. Mas eu estava na feira. Aí uma irmã da igreja, um casal, quando me viu, pastor, o senhor fazendo feira? Eu falei, irmã, pastor come.
Aí deu vontade de falar, pastor, coloca para fora, pastor. Mas aí... Então, às vezes não dá tempo, me perdoa, mas eu te amo. Eu amo você, eu oro por você. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Digo, meu Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras coisas. Ele detesta o pecado. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser o seu porta-voz no mundo. Aleluia, aleluia. Aleluia, pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio, por um grupo de pessoas, seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação do mundo. Seja apaixonado. Mateus capítulo 12, versículo 34, parte B na versão NVI. Jesus disse assim, pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus que disse, a boca fala o que está cheio o coração. Meus irmãos, meu coração é cheio de unção, de graça de Deus, de ver as pessoas dar certo. Eu amo ver as pessoas dar certo. Eu sou apaixonado ver sucesso na vida das pessoas. Às vezes eu me seguro, não quero dar opinião, não quero dar meu parecer, mas não tem como, quando eu vejo eu já estou falando. Outro dia eu disse, eu não vou dar mentoria agora cobrando. Eu disse, quanto vale o que a pessoa está vivendo hoje? Chega um cara aqui quebrado, mentoriamos, hoje tem uma empresa linda, na região nobre da cidade. Quando eu vejo na rua, você fala, oi pastor, 3 carros zero, novo. Está bem, glória a Deus. Aí eu disse assim, e aí? Ele está bem e eu estou aqui, olha, preocupado com as contas para pagar. Eu vou cobrar, eu não vou dar mais mentoria de graça não vou orientar mais ninguém não. Aí quando eu vejo, eu estou falando, eu estou atendendo, eu estou orientando. Sabe por quê? Quem é apaixonado não pensa em dinheiro. Quem é apaixonado pensa no resultado que vai agradar a Deus. Aleluia. A boca fala o que o coração está cheio. Na Bíblia temos 2 exemplos disso. Davi declarou em Salmo 69, versículo 9, na versão BV, o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Uau, uau, uau. O salmista está dizendo, cara, o interesse que eu tenho pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, arde dentro de mim. Jeremias 20, versículo 9, na versão CEV, a tua mensagem queima como fogo em meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Uau. Você tem que ser apaixonado por Jesus, pelas coisas que Deus é apaixonado. Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele, violência, vício, esterilidade, depressão, doenças ou outra dificuldade. Às vezes Ele faz pessoas sentirem um impulso para falar em nome de um grupo que não podem falar por si mesmo. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos, os que não tiveram direito de justiça. Deus vai usar você para erguer a voz e defender esse povo em nome de Jesus. Você não pode ver, mulher, uma outra jovem querendo abortar e você não fazer nada. Você não pode. O feto é indefeso, é uma vida, mas é indefeso. Você tem que defender. Você não pode ver alguém maltratando um animalzinho e não fazer nada. O animal é indefeso, o gato é indefeso, o cachorro é indefeso. Você tem que defender, sim. Você não pode ver um pai, uma mãe maltratando a criança chorando na sua vizinhança e você não fazer nada. Você tem que fazer, sim. Você não pode ver um homem maltratando uma mulher e não fazer nada, com medo, só querendo preservar a sua vida. Não, você tem que fazer sim, com sabedoria, com amor, mas você tem que fazer. Você tem que erguer a voz aos menos favorecidos. Por isso que Deus te deu essa graça, essa sabedoria. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Quarto e último, sua mensagem de vida inclui as boas novas. Uau! O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. E isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, na versão NVI. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo
Aleluia. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 19, na versão NVI. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Onde tiver divisão, você vai chegar e vai proporcionar reconciliação. O homem que está separado de Deus por causa do pecado, você vai chegar com a mensagem das boas novas, e essa pessoa vai se reconciliar com Deus. Foi assim que você chegou aqui. Alguém pregou para você, e você foi reconciliado com Deus. Hoje Deus mora dentro de você. Cadê os que Deus mora dentro aí? Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos, tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa porque não se sentisse amor. Todos são importantes para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Deus é amor, Ele te ama. 1 de João 4,18, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, não tenha medo. E para nós encerrarmos, se coloque de pé, por gentileza. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Ouça a pergunta, ouça. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Vou repetir. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Eu vou te dar algumas sugestões. Convide-as para vir à igreja ou para ir à sua célula. Conte sua história de vida, seu testemunho. Ore por elas diariamente até que sejam salvas. Escreva o nome delas e ore diariamente. Convide para o jantar, prepare um banquete na sua casa. Uma janta, um almoço. Convida, faça ela se sentir importante, que ela é de verdade. Ela é importante. Faça ela se sentir importante. Dê o seu melhor por ela. Deixa ela ver Jesus na sua vida. Aleluia, a sua vida é uma mensagem, uma pregação. Seu campo missionário está ao seu redor, meu irmão, minha irmã. Não perca as oportunidades que Deus está lhe dando. Colossenses, capítulo 4, versículo 5, na versão BV. Está escrito: aproveitem o máximo das suas oportunidades para contar as boas novas aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Quero te fazer mais uma pergunta para depois nós orarmos. Alguém irá para o céu por sua causa? Alguém irá ao céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer, estou aqui porque você se importou o suficiente para me falar do Evangelho? Agora, imagine a alegria de encontrar no céu as pessoas que você ajudou a chegar lá.